Boa noite, então, mais uma vez. Ah, Quero agradecer a presença de todo mundo aqui, a coragem de participar dessa mais uma chamada aqui. Eu realmente fico feliz por a gente saber que, ainda sendo um grupo tímido, é um grupo pequeno, a gente tem, já tem um grupo de pessoas que estão interessadas em refletir mais sobre a criação, a influência da tecnologia na nossa vida e na nossa volta também. É muito fácil a gente acabar não percebendo ou ignorando os efeitos da tecnologia na nossa volta, e é tanto porque, como eu falei na outra aula, por a gente estar acostumado, ou por às vezes nem levar tão a sério, o problema e o que as situações que a tecnologia pode causar na nossa vida. E até mesmo grandes pensadores, pastores, filósofos, até dentro do cristianismo, eles falam sobre muita coisa, mas acabam não percebendo ou deixando passar essa parte da tecno de mencionar sobre a tecnologia nas reflexões deles. E só que a gente precisa entender, cada vez mais essa interação, para que a gente possa ser mais fiel e, em certo sentido, mais profético como igreja, para apontar os pecados e as tentações e tudo e os problemas do nosso tempo. E quando a gente levanta a nossa voz para os problemas, para apontando também causa raiz de todos os problemas e mostrando soluções, é quando a gente mostra uma alternativa de interpretação dos problemas do mundo, uma forma com que a gente possa ver as coisas diferente do que tem sido visto por aí. Porque ainda que muita gente identifique problemas que a gente percebe, e hoje a gente vai focar um pouco mais na parte das redes sociais, a grande diferença da forma com que os cristãos e os não cristãos vão criticar e vão levantar as situações é na identificação da causa raiz de todo o mal e de qual é a solução, a solução final e a solução real para tudo. Porque muitos não cristãos vão identificar os mesmos problemas, vão identificar a idolatria, tudo que a gente até mencionou na semana passada. Não é uma coisa tão secreta que só os cristãos conseguem ver. A diferença está na nossa proposição de solução. E na aula de hoje, que eu chamei de Nós e os Algoritmos, é a segunda aula das 4 aulas da EBD, eu vou lhe dar o que que é o algoritmo, todas essas coisas que a gente ouve falar por aí, e entrar um pouco mais nas redes sociais e num aspecto geral e também um aspecto mais prático da vida e da nossa interação nas redes. Eu espero conseguir, de novo, trazer reflexões que sejam relevantes para hoje, não uma lista de proposições e soluções para tudo, mas que ajude a gente a começar a pensar sobre o assunto. Então, como eu chamei a aula de Nós e os Algoritmos, a primeira parte aqui que eu vou é a parte do nós, né? Ah, a nossa interação com a tecnologia, a gente, no nosso coração, a gente não é neutro na nossa interação, a gente não traz, ah, né, uma folha em branco e a tecnologia nos faz o que quiser com a gente. A gente a gente tem a gente carrega nossos pesos e pressupostos e desejos e tudo mais no uso de tudo que a gente faz, e como cristãos a gente sabe que a gente não é bom inclusive em nada das coisas que a gente faz, a gente tem a maldade em todas elas. E tudo está infectado pelo pecado. Calvino diz que a nossa natureza, ela não é apenas indigente e vazia de bem, mas é tão fértil e fecunda de todos os males que não pode ficar tranquila. Então, quem aborda a tecnologia somos nós, com todo esse peso pecaminoso. Por outro lado, quando a gente diz que o mundo está cheio de pecado, a gente não está dizendo que tudo está do pior jeito que podia ser e que a gente é o pior que pode ser, a gente é absolutamente mal. A gente também sustenta que Deus é amoroso, inunda diariamente o mundo com graça, e mesmo as tecnologias criadas por descrentes, mesmo nelas a gente vai encontrar a graça de Deus e a criatividade de Deus refletida ali. O mesmo Calvino diz que não se encontra em nenhuma parte uma gota sequer de luz, justiça, potência, sabedoria, retidão ou de verdade sincera que não flua dele, da qual ele não seja a causa, que Deus não seja a causa.
Então, essa relação entre o que alguns teólogos vão chamar de graça comum, essa graça que Deus dá para o mundo inteiro, que a humanidade como um todo pode criar e faz tantas coisas interessantes, tantas coisas boas e bonitas, e o pecado é uma coisa que nós como cristãos é que a gente traz essa perspectiva para o mundo. Essa tensão do mundo cheio da graça e dos homens escravos dos pecados, um problema que sai do coração. A gente não rejeita tudo que o mundo tem, toda a matéria e toda a tecnologia, toda a cultura. Isso seria uma radicalidade sem sentido. Ao mesmo tempo, tudo que é feito, oferecido, tem que ser constantemente filtrado, porque tem mal em tudo. E eu imagino que para quem já é cristão há algum tempo, essa tensão entre o pecado e a graça não é nova para ninguém. Então, por que eu estou dando essa ênfase nesse assunto falando sobre tecnologia? Porque eu enfatizo tanto? O motivo dessa ênfase inicial aqui é porque é comum a gente ver a tecnologia, os algoritmos, como a gente vai ver daqui a pouco, como fosse composto por decisão imparcial ou impessoal. Como se é um computador, é uma máquina, são cálculos matemáticos. Até pouco tempo atrás, numa pesquisa que eu estava vendo, muita gente ainda acreditava que o feed do Facebook, por exemplo, de que ele era as coisas mais recentes que os meus amigos postaram, como se não tivesse uma intervenção ali do que é mostrado na rede social. A pura citação, quando a gente fala de tecnologia de estatística, dados, matemática, algoritmo, faz tudo parecer mais frio, reduzido a número. Então é fácil, diante dessas coisas, a gente pensar, essas coisas parecem objetivas, parece número, parece, né? Como é que números, algoritmos, técnicas, matemática, como é que isso faz parte, como é que tem pecado nisso? Se alguma tecnologia faz uma determinada ação puramente baseada nos números, onde é que vai ter pecado aqui? Onde é que tem, né? Como é que eu identifico o pecado nos números? Uma autora não cristã de um livro Algoritmos e Destruição em Massa, ela diz que os nossos próprios valores e desejos influenciam nossas escolhas. Dos dados que optamos por coletar, as perguntas que fazemos, modelos, que aqui no caso seriam os modelos algoritmos, modelos matemáticos usados na tecnologia e nas redes sociais, elas são opiniões embutidas em matemática. Então, nada é neutro, nenhuma tecnologia que a gente interage é neutra. Seja uma tela de uma rede social ou um formulário que a gente preenche num cadastro de entrada num hospital. Então, antes de lidar com os algoritmos, a gente precisa lidar com o ser humano que faz os algoritmos, que consome os algoritmos. Não tem neutralidade na gente. Então, aí a segunda parte, né? Nós e os algoritmos. Por que eu acho também importante eu desmistificar isso antes de entrar em rede social? Tanto a gente ouve falar na mídia, ou algoritmo, né? Os algoritmos disso, a gente vê documentários sobre isso. Meu objetivo é trazendo esses conceitos é para que a gente não seja enganado ou assustado com tudo que a gente vê por aí. Quem já viu o documentário Dilema das Redes, a ideia do algoritmo quase pessoalizado, aquelas caixinhas com os computadores, que o computador manipulando a pessoa, tem coisas boas ali, mas é um exagero, é uma forma muito estranha de ver o que são esses algoritmos. E ou aquela imaginação de pessoas numa sala cheia de computadores digitando. A gente ouve falar nas notícias e tudo mais, filmes, quando aparece um hacker num filme, é aquela cena de digitação constante, coisas e mais coisas na tela. Se algum dia vocês verem algum programador constantemente digitando sem parar assim na tela, provavelmente ele está discutindo com alguém na internet, porque ninguém programa assim, ou tudo que ele está escrevendo não significa nada. Porque a criação da tecnologia, ela é uma atitude muito humana, envolve pensar, a gente está colocando os nossos pressupostos naquilo. Então, quando a gente também está consumindo uma tecnologia, a gente está consumindo os pressupostos de um grupo de pessoas que foi embutido naquela tecnologia que a gente consome. É muito mais humano do que máquina ali. Então, até pouco tempo atrás, as pessoas nem sabiam o que era essa palavra algoritmo. Para muitos é algo abstrato e quase místico. Então,
Pedro Domingos traz uma definição de que é uma sequência de instruções que informa ao computador o que deve fazer. Eu definiria uma forma mais curta, uma sequência de instrução qualquer. Então, a diferença na computação é só o nível de precisão, de quanto eu preciso ser, né, preciso na definição. Eu vou ligar o carro, abre a porta, você pega a maçaneta, puxa, abre a porta, senta no banco. A sequência de instruções pode ser feito para somar 2 números, para abrir uma porta, para ligar o carro, para qualquer coisa. Não tem nenhum grande mistério nisso. É só uma forma de expressar uma sequência de instruções. Quando alguém chega e fala dos algoritmos, se não tem uma definição clara, isso não significa nada. É só para assustar. E aí vem aquela dúvida aqui de que, tá, mas uma sequência de instrução assim, como é que isso vira o que a gente, né, chama hoje de inteligência artificial? Como é que essa sequência de instrução vira chat GPT, para quem já ouviu falar, carro autônomo, rede social, anúncio, que parece que se eu falo de que eu quero comprar uma caneta verde, daqui a pouco, né, aparece para mim anúncios de caneta verde. Como é que isso vira? Então, primeira coisa, o nome inteligência artificial é horrível, ele não descreve nada do que realmente é, no contexto que é hoje, e isso acaba causando mais comoção, mais esperança até das pessoas nessa inteligência artificial do que isso deveria. Mesmo na própria bibliografia da computação, quando tu procura uma definição, várias pessoas definem inteligência artificial em termos de inteligência humana. E não é nada disso que a gente tem. A maioria das coisas que se chamam disso são técnicas matemáticas, e é por isso que as pessoas, às vezes, acabam assustando e a gente só aceita como neutro porque é matemática, mas é uma otimização matemática qualquer, uma matemática feita para buscar um objetivo, e um objetivo que foi determinado por um grupo de pessoas. Não é uma forma de pegar os dados e tentar mexer com eles até que o objetivo que eu defini anteriormente, que eu quero, seja melhor alcançado com aqueles dados. Então, não tem nada de inteligência em si mesmo naquilo que a gente que é feito. Assim como uma planilha do Excel não sabe o significado dos dados que tem ali, ou uma calculadora não sabe o que significa o que ela está calculando. As técnicas, elas só são uma otimização matemática que baseada nos dados. A parte que mexe nela é aquilo que é humano. São quem selecionou os dados, quais dados estão selecionados, por que estão ali e qual é o objetivo usado. E com essa situação, o que importa ali é mais a inteligência humana do que qualquer inteligência artificial, porque a gente está colocando os nossos pressupostos ali, as pessoas que criam e também as pessoas que consomem a tecnologia, que vão gerar os dados para tudo isso. Se os dados vêm desse mundo e esse mundo é caído, os dados representam pecado e as pessoas que consomem estão com pecado e as pessoas que criam têm o pecado. Então, tá tudo ali. É muito mais humano do que máquina, qualquer coisa. Em vários casos, até a técnica escolhida para predizer alguma coisa, para fazer alguma coisa na computação, ela não é nenhuma investigação exaustiva, alguém procura necessariamente o melhor matemática. Não, muitas vezes é pela familiaridade de quem está desenvolvendo. Eu conheço essa aqui, é essa aqui que eu sei fazer, isso aqui que eu vou usar, porque é essa que eu mais gosto. Nem sempre não é nenhuma questão nem objetiva, sabe? Obviamente, uma pessoa que é da ciência da computação vai achar a minha definição superficial, e essa discussão ia acabar sendo muito longa, em termos complexos, e a gente não ia sair do lugar. Porque, especialmente com um cientista da computação não cristão, a diferença no que ele qualificaria como inteligência artificial, ela não acontece na definição da inteligência artificial da computação, mas do que é uma inteligência natural. O que é a nossa, o que é a inteligência, né, no final das contas, o que somos nós, seres humanos, o que é essa nossa interação. Porque, basicamente, é isso que vai definir, é a partir da definição do ser humano que a gente vai definir ou vai tentar buscar essa inteligência artificial, ou definir qualquer tipo de inteligência. O que eu quero dizer com isso? Para ilustrar, eu vou trazer um exemplo da vivência da minha esposa. No curso de biologia, logo que ela entrou, a gente tinha uma expectativa que ela encontrasse um ambiente muito secular e ateísta, uma oposição à fé cristã e uma oposição a todas as fés. No entanto, teve uma surpresa que, ainda que os professores fossem assim, grande
parte dos colegas dela, novos e os veteranos, eles tinham uma visão diferente. Eles pareciam estar cheios de um tipo de crença panteísta, onde Deus é tudo e todos, ou panenteísta, onde Deus está em tudo e em todos. Ou seja, a natureza era deificada, a natureza era tratada como Deus, quase um tipo de nova era ou algo assim. Com isso, todas as discussões que envolviam ética e o ser humano, elas eram respondidas de uma forma ah, até diferente do que os professores seculares e ateístas buscavam responder. Ah, os colegas dela, para justificar as afirmações deles, eles precisavam rebaixar o ser humano para colocar eles no mesmo nível ou inferior à natureza para tornar a natureza como Deus. A identidade do ser humano precisaria ser ah, materializada, sabe? Tudo aquilo que seria transcendente do ser humano tinha que ser removido para o ser humano ficar inferior à natureza, no sentido de que a natureza precisava, para poder deificar a natureza, colocar ela acima do ser humano. Essa ideia de reduzir a identidade humana para exaltar outra coisa é a mesma coisa que acontece na tecnologia quando a gente ouve tanto falar da inteligência artificial. Alguém não, um cientista da computação não cristão, ele pode só fazer uma objeção ao que eu disse e dizer, mas todos nós somos máquinas. Ele podia argumentar que o cérebro nada mais que uma inteligência, um algoritmo, fazendo constantes otimizações matemáticas e que, no final das contas, é tudo a mesma coisa. Então, a saída aqui não é nova. A exaltação de um elemento da criação num nível idólatra exige um rebaixamento da identidade humana, não mais como imagem de Deus. No caso da computação, a uma máquina. Seria quase como se transformar naquilo que a gente adora. Então, toda essa discussão, passando pela natureza humana e as interações com a realidade, mostram que a discussão sobre tecnologia, sobre rede social, interação, algoritmos, propaganda, tudo mais, ela primeiro passa sobre a realidade de quem é o ser humano, antes de passar por a realidade técnica ou especificidade técnica de cada coisa. Nós somos agentes, nós somos agentes dentro da realidade que Deus criou. E a gente é limitado e corrompido pelo pecado, mas a gente tem também uma graça que vem de fora, que não vem de nós. E é por isso que essa relação em torno do homem, da sociedade com a tecnologia, ela gira em torno de quem a gente é, do pecado no mundo, da situação do mundo. E é aí que nós, como cristãos, a gente tem respostas para dar sobre isso, que são reveladas na Escritura, que a gente pode obter disso, e que trazem uma contribuição real para a sociedade. E é nisso que críticos da tecnologia, dos não cristãos, eles falham tanto, porque eles conseguem ver os problemas, mas as soluções não saem do lugar. Acaba sendo resolver problemas da tecnologia com mais tecnologia, ou achar que basta criar grandes regulações governamentais e todo o problema do mal vai ser resolvido. O problema real está no coração humano, tanto de quem desenvolve, quanto de quem planeja, parte financeira, quanto de quem usa. Somente intervenções assim, ainda que elas podem ser importantes, intervenções práticas, regulações ou coisas assim, elas vão ter um poder de retardar a corrupção do pecado por um tempo ou limitar a extensão da maldade em algum nível, mas só nós cristãos a gente pode propor soluções que propor a solução real, apresentar um problema real e a solução real para o mundo. E esse seria o nosso principal papel como igreja. A nossa mensagem apontando para a natureza do homem, do pecado no coração e a graça de Deus e a redenção oferecida no Evangelho. É a partir dessas coisas que a gente raciocina todo o resto da interação com a tecnologia. E é a partir dessa perspectiva que eu vou abordar a nossa relação com as redes sociais mais especificamente. E por que eu vou focar nas redes sociais? Semana passada eu falei que a gente estava cheio de tecnologia na nossa volta. Eu falei agora que antes também, até então eu estou falando de tecnologia em geral. A gente tem sistema de recomendação, de saúde, no carro e tudo mais. Por que eu escolho a rede social? Um dos grandes motivos é que as redes sociais, elas são o meio mais direto e intenso de interação do humano-computador hoje. É por onde a maioria das pessoas
enxerga que está interagindo com uma tecnologia. Ah, quero mostrar para vocês algumas estatísticas da rede social, coisa rápida, para a gente ter uma noção. Elas foram retiradas do Relatório Mundial de Saúde na Internet, feito por uma organização chamada Mozilla. No relatório de 2017, foi descoberto que 55% dos brasileiros achavam que o Facebook era a internet, era a própria internet. Tem outro país na pesquisa ali, também mostra que quando alguém compra um celular numa loja, o próprio atendente da loja já instala o Facebook, cria a conta para a pessoa e entrega o celular. Para ela, o celular é o meio para acessar o Facebook. O Facebook é a internet. A pesquisa menciona também que no Reino Unido, em 2016, uma universidade fez um estudo com pré-adolescentes que 82% dos pré-adolescentes não conseguiu diferenciar uma notícia verdadeira de um artigo promovido como propaganda. Eu não estou falando de propagandas óbvias, banner, eu estou falando de que qualquer site de notícia, grandes e pequenos, mas o UOL, G1, aqui no contexto brasileiro, eles têm as notícias escritas por eles, tem os editoriais também e tal, e tem notícias patrocinadas. Isso aparece lá no início da matéria, no final, é uma matéria patrocinada, ou seja, alguém pagou para ter um espaço ali para, sei lá, eu sou uma empresa, eu pago eles para ter um espaço falando sobre a minha empresa. Isso é patrocinado, isso é pago. E 82% dos pré-adolescentes que consumindo a internet não sabiam diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa interessante, somando a toda essa situação, a gente compara as eleições presidenciais americanas em 2011, se não me engano, com as eleições brasileiras também em 2018 e 2022. A forma com que as redes sociais são usadas é completamente diferente agora. Isso muito começou com a eleição, acho, se não me engano, do Obama, que a forma passou-se a usar data science, ciência de dados, para ver comportamento das pessoas, rede social, para quem fazer anúncio, direcionar anúncios, envios de mensagens em massa e coisas assim. Então, num contexto onde as pessoas, no caso da estudo anterior, eram pré-adolescentes, mas eu acho que se fosse feito com outras faixas etárias, a gente teria resultados preocupantes também, de não saber diferenciar o que é uma notícia patrocinada, o que não é. Não estou nem falando de falsa ou verdadeira. Isso já é um problema grande. No relatório de 2020, tem uma outra situação. Eles apresentam que fizeram uma pesquisa com 14 mil meninas de 22 países e revelaram que 58% delas sofreram algum tipo de abuso ou assédio online, via rede social. Então, isso também é muito grave. Uma outra informação relevante é a concentração dos dados da mídia social. 4 das 6 redes mais usadas no mundo são da empresa Meta, que era a antiga Facebook. E uma dessas 6 é uma usada exclusivamente na China e a outra é da Google. Então, olha a concentração de dados que existe hoje numa empresa só, na Meta. E elas concentram mais dados que governos, elas têm mais gente que países, têm às vezes mais poder que países. Isso é para a gente ter essa visão geral do tamanho que é essa tecnologia em específico, ou esse tipo de tecnologias que é a rede social. Derek Sherman, ele diz que todo artefato tecnológico também é um artefato cultural. Então, se a gente for pensar, mesmo tecnologias mais rudimentares têm esse impacto. A gente pensa num machado. Uma sociedade que não tem machado, nunca teve machado, e aí tem a sua arquitetura, tem a sua arte e tudo mais. Eventualmente, alguém inventa o machado, e a partir dali o machado passa a ter um impacto não só como uma ferramenta de facilitar as coisas, mas a forma de fazer arte, das construções, de tudo, vai ser diferente a partir de agora, pode moldar a forma que as coisas acontecem na sociedade pela pura existência de uma ferramenta. E se a gente consegue imaginar isso para uma ferramenta, um machado nesse caso, o quanto a gente consegue observar em ferramentas tipo Netflix ou Spotify, elas não são só novas ferramentas para filmes ou músicas, mas elas são uma alteração na cultura e na sociedade. Elas mudaram a forma com que a gente interage com vídeos, músicas e filmes.
Ah, se essas tecnologias são assim, tanto o Machado quanto o Spotify, Netflix, quanto mais as redes sociais, que, como eu mencionei, para tantas pessoas é a internet, é o meio pela qual elas se conectam e tudo mais. Hã, a gente tem que pensar seriamente sobre o quanto essa tecnologia tem afetado a nossa cultura e qual é o impacto disso tanto nas nossas mentes, né, como indivíduos, quanto sociedade. As redes sociais, elas mexeram e elas mexem com desejos humanos muito, antigos já. O desejo por atenção, por comunicação, por recompensa e por uma coisa que, Tony Hayek chama de espetáculos. Ah, e ele diz também que a tecnologia não só, mexe com nossos desejos, como ela modifica e nos induz com eles. Porque, vamos imaginar, eu estou olhando um feed do Facebook ou uma sequência de stories no Instagram, eu vejo um vídeo de alguém que eu conheço, daqui a pouco uma notícia chocante, daqui a pouco uma tragédia, daqui a pouco um vídeo de receita de bolo. Essa confusão de informações, isso vai mexendo comigo. Só que a própria plataforma, ela vai aprendendo aquilo que eu mais me chamou a atenção. Me mostrou todos esses conteúdos e como, eu falei antes, ele é um modelo matemático com um objetivo. E aí a gente vai pensar: "Tá, mas, né, qual é o objetivo da rede ali, da gente usando?". O objetivo dela é que a gente use mais, é que a gente interaja mais com ela, porque é disso que eles vivem. Então, se o objetivo dela é otimizar o nosso fazer com que a gente queira ficar mais lá, e o nosso objetivo com ela a gente gosta dessas reações, daquilo que ela causa na gente, se eu gosto do contraste entre tragédia e comédia, da polêmica, se eu gosto de receita de bolo, é isso que eu vou ter, porque é isso que me mantém lá. Cada um a gente vai ter a amplificação do nosso próprio desejo e a gente vai você torna uma relação não saudável com a própria rede ali. Hã, Schirman, ele diz que a gente molda nossas ferramentas e elas nos moldam. Então, se o objetivo da rede social é obter lucro através de amplificar os nossos desejos, porque ela quer a nossa atenção, e o nosso objetivo é satisfazer os nossos desejos através da rede social, a gente vai se tornando uma versão quase distorcida e animalesca da gente mesmo, porque a gente vai cada vez mais consumindo mais isso e, alinhando o nosso coração para querer cada vez mais. Quantas pessoas não têm o comportamento alterado pela vida online ou são duas pessoas, né? Uma na vida online e uma na vida presencial. Essa, essa amplificação dos desejos, é a forma com que a rede social interage com a gente, Tony Hayek chama de sociedade do espetáculo ou de guerra dos espetáculos. Ele tem o nome de um livro que ele fez. Existe hoje em nós esse anseio por, por engajamento, por lidar com as pessoas, por comunhão, por ser reconhecido, por participar de uma comunidade, por conhecer histórias na nossa volta. A gente naturalmente gosta e quer isso. A gente gosta desses, o que chamam de espetáculos que enchem o nosso coração. Quando uma tecnologia surge como um meio da gente obter pequenos espetáculos constantemente, essa ideia da recompensa e da sensação de uma participação no mundo, que eu não só assisto o espetáculo, mas eu sou parte dele e eu posso também promover espetáculos, isso se torna uma forma de eu sentir que a minha voz é amplificada e mexe com meus desejos mais profundos. Só que a semana passada, antes de sair direto condenando, né, a idolatria, assim como a gente fez semana passada, a gente citou J.I. Packer quando ele afirmou que as coisas daqui da Terra e aquilo que nos faz, que mexe com o nosso coração, eles fazem a gente desejar mais daquelas coisas que a gente vê, mas com uma qualidade superior. Então, as coisas daqui da Terra que mexem com a gente, elas apontam para o céu, elas deixam essa vontade demais. E é para ser assim. A gente falou semana passada, é para ser assim. As coisas daqui, elas realmente a vida aqui, ela deixa com aqueles gostinhos de insatisfação e gostinhos de quero mais, porque ela aponta para mais do que aqui. C.S. Lewis, falando de dança, jogos e entretenimento em geral,
Ele diz que essas coisas apontam para o céu e que elas só parecem frívolos aqui, só parece supérfluo, porque é esse mundo que está de cabeça para baixo. Ah, então, Tony Hayek, sobre isso, ele pergunta por que a gente busca espetáculos? Porque porque somos humanos, configurados com um insaciável apetite por ver glória. Nosso coração busca esplendor, ao mesmo tempo que os nossos olhos vasculham por grandiosidade. Então, as redes sociais, elas nos atraem porque a gente se torna um tipo de plateia do mundo. A gente recebe esses espetáculos e é estimulado, direcionado para ter para querer novas coisas. E isso ocupa um espaço no nosso coração e cria algo quase como um vício que acaba se alimentando dos nossos pecados e dos nossos desejos, bons e ruins. E é com isso que eu vou levantar 3 aspectos sobre esses espetáculos aqui. O primeiro, que eu chamei de a realidade distorcida, ou a distorção da realidade, é sobre o que acontece quando a gente é estimulado a consumir esse conteúdo na rede social, com espetáculos tão personalizados, cada vez mais do que a gente quer, e de forma tão constante, a gente fica constantemente retroalimentando isso. Até as nossas interações de amizade, comunhão com a igreja, tudo acaba passando por isso. Até mesmo, talvez, escolha de uma igreja, de qual igreja eu vou congregar, esteja relacionado com como essa igreja se expõe ou que tipo de espetáculo ela apresenta online. Ou que tipo de espetáculo presencial ela apresenta semelhante com aquele que eu vi da outra igreja online. Uh, só de aí a questão é, se eu só der um parabéns para minha esposa, ou para o meu pai, ou para um amigo, sem um parabéns privado, sem postar online alguma coisa, eu vou gerar algum desconforto social com essa pessoa? É como se eu tivesse algum dever de fazer isso? Não tem problema em fazer isso. Mas vai existir uma sensação de dever de eu expor algo publicamente? Isso já mostraria que a minha relação com essa pessoa está mediada pela exposição na rede social. Isso começa a criar uma dupla realidade, né? O Heinck diz que a gente vive como se essa mídia transmitida aos nossos olhos online, ela fosse a própria vida real, como se as imagens agora elas nos oferecem um tipo de existência alternativa. É como se a gente tivesse criado uma necessidade de consumir e de participar constantemente desses pequenos espetáculos, como se a própria comunhão entre as pessoas agora se dá por meio dessa existência alternativa que a gente tem nas redes sociais. E o que é melhor ligado a esse espetáculo que eu estou falando? Hayek define como algo que captura a atenção humana, o instante em que os nossos olhos e cérebros se focam em algo projetado para nós. Por que eu, e no caso ele e eu, a gente define esse espetáculo nesse nível de instante de atenção? Será que a gente não está exagerando que te define essas interações, exposições, ou chamando isso de espetáculo por essas pequenas coisinhas que a gente consome na internet? Será que não é um exagero? Então, aí entra um pouco de como funciona, um pouquinho de como funcionam as redes sociais, para a gente ter uma noção de que realmente se trata de uma busca de nos mostrar espetáculos e pegar o máximo possível da nossa atenção. Tudo que é feito na rede social e que envolve anúncio, marketing, engajamento, eu falo rede social, mas em alguns outros sites de compras também, mas tudo é medido e feito métricas de tudo. O conteúdo das redes, especialmente o anúncio, promoção, parceria paga, tudo é detalhadamente feito métrica. Dá para saber quantas pessoas viram, quantas vezes cada pessoa viu em média, quantas se engajaram, que significa, tipo, parou para assistir, parou para ver a foto, clicou na foto, ativou o som para ouvir o vídeo, parou de rolar o feed para prestar atenção. Dá para saber em que momento num vídeo, ou segundo num vídeo de rede social, qual é o segundo do vídeo que tu fisga as pessoas com a atenção. Publiquei um vídeo. Qual é o segundo que as pessoas são fisgadas? E qual é o segundo que eu perco elas? E aí eu consigo, para os próximos, otimizar isso ao máximo. Tem alguns que vão obter um mapa de calor, para onde é que a pessoa está olhando, ou onde é que o mouse está se mexendo. Toda reação, curtida, tudo é salvo. A gente decidiu postar e comentar, ótimo.
Dá para saber qual é o sentimento do comentário. Desde formas mais básicas, com palavras-chave, ou com coisas mais avançadas para descobrir o sentimento que está ali. Empresas vão usar isso para o atendimento automático. Eu consigo filtrar quais são os comentários de reclamação, quais são os comentários de elogio. Dá para identificar se tem alguma foto de produto. Quando a gente tira uma selfie, algo assim, se tem alguma marca, um logo, algo presente ali. Tem técnicas, inclusive, de colocar 2 conteúdos ao mesmo tempo num vídeo no YouTube, no Shorts ou no Instagram, TikTok, para dividir a atenção de um jeito específico que aumente o engajamento, para a pessoa ficar mais tempo ali. Tudo que a gente faz online é salvo. E eu não disse antes que essa inteligência artificial era só uma otimização matemática, o algoritmo não tinha nada demais, e muitos não são nem o mais eficiente possível. Isso é verdade. Então, só que enquanto a gente, sei lá, tem uma chapa quente, eu encosto a minha mão nela, me queimo, e eu não preciso tocar de novo para saber que eu vou me queimar, eu não preciso de tanta amostra para aprender alguma coisa, esses algoritmos realmente são ineficientes, eles precisam de milhares, milhões, às vezes bilhões de amostras para aprender alguma coisa. Aprender entre aspas. Só que quando a gente interage com a rede social compulsivamente da forma com que a gente faz, é isso que a gente está entregando. A gente está entregando massivas quantidades de dados para ajudar o algoritmo a aprender mais sobre a gente. Então, Tony Hayek diz que a gente é enganado com muita facilidade ao desperdiçar nosso tempo naquilo que não acrescenta nenhum valor à nossa vida. Que na prática, quando a gente usa demasiadamente, só está acrescentando valor para a própria empresa que deseja obter lucro com a nossa atenção. Então, a gente precisa considerar isso aqui. Se o principal objetivo das redes é monetizar ou transformar a nossa atenção em dinheiro, através de anúncio e tudo mais, e o nosso objetivo com a rede é uma recompensa constante, senso de comunhão, essa ansiedade por espetáculos, uma coisa vai reforçar a outra. O objetivo dos usuários e das plataformas, elas não é uma comunhão verdadeira, mas é a sensação de recompensa e o dinheiro, no caso, para eles. Não é propagação e comunicação da verdade. A verdade não importa ali. E também não é a paz. Não é de forma nenhuma mostrar a vida real como ela é, porque a vida real é chata. O nosso objetivo é uma distração com espetáculos. E o objetivo do algoritmo é maximizar o nosso engajamento com esses espetáculos. Quanto mais isso é otimizado, mais a gente deseja. Quanto mais a gente deseja, mais isso é otimizado. É constante, é um ciclo infinito. Sobre isso, ainda cito Heinck, ele disse que numa sociedade como a nossa, fundamentada no ultraje, espetáculos são muitas vezes controvérsias, o último escândalo do esporte, o entretenimento, na política. Uma faísca é acesa e ganha força, torna-se uma chama que viraliza nas redes sociais e incendeia murais de notícias de milhões de pessoas. Isso é um espetáculo. Quanto mais rápida se torna a mídia, tudo é passível de se tornar um espetáculo. Um pequeno deslize ao falar em público, um comentário passivo-agressivo de uma celebridade, uma cena de hipocrisia política. Muitas vezes os espetáculos mais virais nas mídias sociais são narrativas maliciosas, que depois se revelam ser rumores sem fundamento e fake news. Então, isso é muito grave. A gente acaba, se a gente descontroladamente entra nesse loop de ser alimentado pela rede social, a própria realidade se torna distorcida, aquilo que nos estimula se torna completamente distorcido. E aí a gente vai para o segundo aspecto, que é a amplificação do mal. Eu falei antes, na aula passada, que uma das grandes características da idolatria que é mencionada na Bíblia é a transformação que os ídolos causam na gente. O ídolo que a gente adora transforma a gente. E a gente viu na aula passada que a gente idolatra a tecnologia quando a gente busca nela coisas que só Deus pode oferecer e a gente coloca ela no lugar de Deus em algum aspecto da nossa vida. E a gente oferece sacrifícios, como o nosso tempo e tédio. A gente presta culto a um Deus, então, quando é dedicado nas redes sociais, a um Deus de espetáculos e engajamento. A um Deus que não tem verdade como referência. Não é o objetivo. E quando a gente vive nesse ciclo de devoção à tecnologia, em torno desses falsos espetáculos, a gente se torna individualmente como sociedade, a gente se torna aquilo que a gente adora. Heinck, ele diz que alguns sintomas da transformação social, por exemplo, falando sobre celebridades, é que a era do espetáculo fez nascer uma forma peculiar da celebridade,
o provocador, linguarudo e ídolo bobalhão, claramente inadequado para qualquer outra função social senão a fama. E que, baseado nisso, com o que a gente vê na realidade, vê na rede social, a gente acaba tentando participar desse espetáculo. E aí, como pedaços de massa de modelar, a gente busca esculpir uma identidade em nós que vai ser celebrada pelos outros, porque a gente quer prestar um espetáculo também, a gente quer participar daquilo. Quando, então, a nossa identidade e participação na comunidade, ela começa a estar relacionada aos objetivos da rede social, o que importa no final é o valor daquilo que eu valorizo. Aquilo que eu quero, aquilo que eu acho bom é aquilo que tem que valer e vira um ciclo. O importante é aquilo que eu quero que seja importante e aquilo que eu sou alimentado pela rede, que é importante. O que importa é o recorte da realidade que eu participo e que eu cultuo esse recorte da realidade, porque ele se encaixa o melhor possível na forma que eu penso. E cada vez parece que fica melhor, porque eu que estou sendo moldado pela própria tecnologia. Um exemplo prático de como isso pode se formar vamos supor, uma pessoa que tem tendências políticas para direita. E ele começa a usar a rede social hoje. Ele, como todas as outras pessoas, ela tem seu pecado, seu orgulho, tendência à ira, tem seus pecados, todo mundo tem. Em pouco tempo de uso, a rede começa a identificar as preferências dessa pessoa. E por quê? Porque vai mostrando coisas e vídeos de gente de esquerda ou extrema esquerda falando absurdos faz aquela pessoa reagir, sabe? A pessoa reage quando vê aquilo, para ver o vídeo, ou comenta, ou faz alguma coisa. Isso gera engajamento. Bom, então é isso que ela vai ver. E mais, quando isso acontece, começa a se formar uma comunidade de pessoas que também assistem aquele vídeo e acham absurdo. Então começa a formar uma comunidade em torno da rejeição da outra, assim como acaba se formando uma comunidade em torno de apoiadores daquilo. Nesse espaço de oposição, eu acabo encontrando e formando uma comunidade. E quando isso acontece, tanto faz agora para a rede social, se o vídeo representa o pensamento de verdade do outro lado, se aquela comunidade é boa, se o que eles estão dizendo é bom ou é ruim, não importa. Por quê? O que importa? Agora importa o valor daquela comunidade. A existência daquela comunidade, ela traz engajamento para a rede. Então, quanto mais ela existir, melhor. Então, aquela comunidade de pessoas, e essa pessoa que eu dei de exemplo, vai ver cada vez mais vídeos de gente falando absurdo da posição que do outro lado. Vídeos absurdos. Cada vez mais. Isso. Porque é isso que engaja ela. E quanto mais absurdo for o vídeo do meu inimigo, mais a minha própria comunidade se confirma e se engaja, porque cria quase uma distância quase moral, né? Porque olha como é absurdo o outro lado. O algoritmo, buscando esse maior engajamento possível, e uma forma de lucrar com isso, vai mostrar cada vez mais um conteúdo mais absurdo. Quanto mais imerso nessa comunidade, mais fica difícil sair dessa bolha, que a gente pode chamar de bolha de filtro, que vai radicalizando e separando todo mundo. E também acontece uma coisa que alguns filósofos vão chamar de câmara de eco, onde cria-se uma comunidade onde eu só ouço as minhas próprias ideias, porque tudo que eu falo reverbera para mim como uma confirmação daquilo que eu penso, porque aquilo que eu discordo está longe de mim. Chega a um ponto que isso molda a realidade da pessoa. Aí imagina, chegou o Natal, chegou um parente e a pessoa diz que é da esquerda, em alguma conversa. Tudo aquilo foi reforçado, tudo aquilo que aquela pessoa de direita viu, o que ela aprendeu foi todos os vídeos absurdos e aquilo que ela vai colocar sobre o peso do parente que se disse da esquerda. Só que o mesmo processo aconteceu do outro lado. Então, cada um vai enxergar vai ter a sua bolha, vão estar super distantes, e aquilo ali pode criar uma ruptura real de família, porque cada um colocou sobre o outro aquilo que a rede só colocou para as pessoas porque engajava. Não quer dizer que os vídeos absurdos representam o pensamento da esquerda ou direita, do que aquela pessoa pensa assim, o assado. Não precisa, porque bastou aquilo que incentivou o engajamento das duas pessoas e separou elas o máximo possível.
uma enxerga a realidade, uma enxerga a outra através da realidade que aprendeu na rede social, não através da outra pessoa, ou buscando de um jeito através da verdade ou qualquer coisa assim. Não, ela enxerga a partir daquilo que ela foi estimulada a enxergar na internet. Só que não é como se a rede social quisesse estimular, eu vou fazer isso. Não, é simplesmente aquilo é moldado para fazer ferver os teus desejos e tudo mais e mais. É para tu ver aquilo que tu quer constantemente. Quanto mais aquilo aquece teu coração e tu reage, mais tu vai ver. E entra aqui um aspecto dessa comunidade. Isso estimula tanto a gente, especialmente quando forma uma comunidade em torno de alguma ideia ou de alguma oposição, de alguma luta qualquer, porque a gente quer uma comunhão e a gente quer participar desse espetáculo que a gente vê nas redes sociais. A gente quer participar disso. E o papel das redes, então, vai acabando, ela agrava essas coisas, mas que já estão na natureza pecaminosa do ser humano. Porque, como diz Cathy O'Neil, o lucro passa a se tornar um substituto para a verdade, porque aquilo que define sucesso para a rede social não é a paz, não é a verdade, não é nada. O sucesso é medido pelo engajamento e pelo retorno financeiro daquilo que foi colocado ali. Então, a medida de sucesso e o objetivo do que é o algoritmo ali, ele não tem relação com a verdade, mas é o suficiente para criar rupturas em famílias, para pessoas não se falarem no Natal quando conversam. Egbert Schirman, num livro de 2003, há 20 anos atrás, ele colocou o problema do acúmulo de informações não verdadeiras e essa questão das redes sociais e tudo mais, que algumas nem existiam na época, mas essa questão da internet já, como um potencial, mesmo nível de armas nucleares e problemas ambientais, como potencial de desintegração social e afastamento das pessoas. E que era tão perigoso em nível para desintegrar uma sociedade quanto uma arma nuclear. E essa seriedade que ele viu esse assunto 20 anos atrás. Então, vendo dessa perspectiva, eu reforço o início. O problema está mais na natureza humana, que cria tecnologia, que utiliza, que alimenta os algoritmos, do que na matemática em si. O problema está no pecado do ser humano, que é a gente que carrega o pecado em tudo o que a gente faz. Então, o primeiro passo para um uso de uma rede mais saudável, que a gente vai ver daqui a pouco, no final da aula, o primeiro passo é o autoexame. É a desconfiar de si mesmo, porque são os nossos desejos que são amplificados ali. E a gente é tentado pelos nossos próprios desejos. E a lente que é colocada através da rede social, que a gente vê o mundo através dela, ela foi feita a partir da amplificação daquilo que do pecado no nosso coração. Então, antes da gente querer grandes soluções sociais para salvar o mundo, qualquer coisa assim envolvendo as redes sociais, a gente precisa olhar para dentro, conhecer nós mesmos, conhecer a natureza humana e aprender a reconhecer quais são os pecados, o que mais está sendo amplificado através do meu uso com as redes. É um autoexame antes de qualquer coisa. E o terceiro aspecto, eu chamei de o maior dos espetáculos, que é porque eu falei que a realidade é distorcida, que o mal é amplificado por essa distorção, mas que realidade que é distorcida? O que está acontecendo aqui? Se eu falei antes que todas as coisas apontam para Deus e os nossos sentimentos em reações às coisas desse mundo, elas refletem desejos que só são satisfeitos em Deus, então, Tony Heinck está muito certo ao dizer combine toda a demonstração de beleza desse mundo num único objeto, e seria o maior espetáculo da Terra. Mesmo assim, contudo, ainda seria meramente um eco tímido do que significa contemplar a fonte de toda a beleza, o Deus vivo, o grande e belo espetáculo da eternidade, arrebatador aos olhos e à alma. Então, nós cristãos, que a gente acredita em que Deus é a fonte de toda a beleza na pessoa do Filho, e que essa pessoa do Filho encarna e veio ao mundo, ele foi exposto como um grande espetáculo romano de humilhação na crucificação,
Só que esse mesmo espetáculo de humilhação é um espetáculo de glória, porque na cruz foi concedido perdão, houve sacrifício, paz, e o diabo foi exposto publicamente em humilhação. A antiga serpente era derrotada, tinha sua derrota anunciada ali. Então, é o grande espetáculo, que é o maior de todos os espetáculos. Num artigo de C.S. Lewis, O Mito que se Tornou Realidade, ele diz que, no sentido imaginário, Jesus é o mito supremo, para onde todos os mitos e anseios humanos apontam. A grande diferença é que Jesus encarnou verdadeiramente e, como o credo diz, padeceu sob Pôncio Pilatos. Em uma, em uma data e lugar específico que Jesus morreu e ressuscitou. Lewis diz que o cerne do cristianismo, que é um mito, é também um fato. É o velho mito do Deus que morre sem deixar desse mito. Desce do céu da lenda da imaginação para a terra da história. Então, nessa perspectiva, a história da humanidade e muitas outras histórias imaginadas no mundo, elas apontam para essa grande história, para a história que enche o vazio do mundo, para a história que enche o coração do homem. Só que quando a gente substitui e começa a olhar só para os espetáculos desse mundo, e eles são feitos para constantemente nos distrair de Deus, o espetáculo supremo da cruz entra em uma rota de colisão cósmica com os espetáculos desse mundo. E então, com tudo isso, toda essa situação das redes sociais aqui, algumas pessoas podem achar que eu peguei pesado, né? Então, vamos deletar todas as contas da rede social. E algumas pessoas, inclusive, defendem isso. Outras vão dizer que, na verdade, eu falei pouco, que tem muito mais o que bater na rede social, tem muito mais problema. E eu quero trazer algumas dicas e reflexões para um uso mais saudável da rede social. E eu não falo como alguém que consegue fazer de forma perfeita o que eu estou dizendo. Eu vou falar como alguém que também tenta agir melhor e que a gente precisa constantemente manter essas dicas e reflexões na cabeça. O pecado está no nosso coração, no coração dos outros usuários, no coração dos criadores, dos idealizadores, dos gestores das redes e dos algoritmos em geral. Então, o uso das redes por um cristão, ele é exaustivo, porque ele cria uma camada de complexidade na minha interação com a rede maior, porque eu tenho que ter um filtro e uma autorreflexão do que eu faço maior, que a rede não foi feita para pessoas que pensam assim. Então, só com a graça de Deus para nos ajudar a usar sabiamente isso. E eu eu escolhi 3 grupos, digamos assim, de reflexões, 3 áreas que a gente pode refletir sobre o nosso uso da rede. A primeira delas, que foi o que eu disse antes, é a busca por um uso mais saudável das redes, ela começa por olhar para dentro de si. Elas mostram quais são os limites para a gente evitar o pecado, e às vezes o limite varia de pessoa para pessoa, dependendo das suas limitações e dificuldades. E a gente precisa observar em nós coisas como é que a gente reage ao que a gente consome. Tomás de Kempis, ele numa oração, ele pede para Deus: socorra-me, ó verdade eterna, para que nenhuma vaidade me mova. Notícias de política facilmente movem meu coração com ódio e paixão. Então, se afasta, silencie na rede pessoas que estão sempre postando sobre política. Não siga e curta páginas sobre que só falam disso. Se não é política, são discussões teológicas, é futebol, que acelera o coração sempre e força meus olhos a constantemente dar mais atenção. Por outro lado, se eu noto que, na verdade, qualquer coisa, se eu troco um assunto, eu vou para outro, qualquer coisa me prende a atenção ali, talvez tira as notificações da rede, desinstala o aplicativo. Se isso causar abstinência, tá certo, então realmente tem um problema ali. Quando a gente vê algo e algo ferve muito no coração, não precisa sair interagindo, compartilhando na hora. As coisas exigem tempo, reflexão. Será que é relevante eu fazer isso? Como é que as outras pessoas vão receber? Até para entretenimento, é entretenimento sadio. A gente precisa ter muito cuidado porque o objetivo daquele feed, das coisas ali, é fisgar a minha atenção.
E com isso, a gente precisa ficar atento às tentações, porque a forma de fisgar a nossa atenção, muitas vezes, é por conteúdo pecaminoso. Pegar, por exemplo, as abas de Explorer do Twitter, do Instagram, tem ou várias redes, o próprio Pinterest, ele tem é muito ele pode simplesmente, tu entra no Instagram, usou pouco ali, tu é um homem de 22 anos, papapá, ou adolescente, qualquer coisa assim. Ah, pessoas da tua região, com o teu perfil, querem ver fotos de mulher seminua. Tu vai abrir no Explorer do Instagram, é isso que tu vai enxergar. Ou aquelas modelo fitness, até para as próprias mulheres ficarem constantemente comparando o seu corpo, seja como for, se aquilo que pessoas do teu perfil fazem, quando tu está no Explorer, é o tipo de coisa que a rede vai tentar te mostrar, é que vai tentar com que tu engaje, ele está procurando alguma coisa para te engajar. E a gente precisa ficar atento a isso, porque pode ser sexualidade, pode ser política, fofoca, pode ser qualquer coisa. Inclusive, nesse sentido, ficar muito tempo numa rede social a ermo, só passando vídeo infinito, feed infinito, de vídeos, explore no Instagram, no Twitter, a navegar sem rumo na rede social é muito perigoso. Porque se eu não sei com Alice no País das Maravilhas, né, se eu não sei para onde eu quero chegar, o caminho não faz diferença. Então, andando a ermo, a gente vai tropeçar em pecado. Usar a rede só para ficar ermo ali e dedicando a nossa atenção. Uma outra questão é por que eu decido me expor? Por que cada postagem, compartilhamento, comentário, tudo, por que eu estou fazendo isso? Se é por exposição, ah, os likes, eles me mexem comigo, o engajamento das pessoas comigo, isso me faz querer mais. Se eu dou mais atenção a exposições públicas da minha vida e exposições de afeto pública do que privadas, tem uma coisa invertida na minha prioridade. Faz sentido quantas pessoas me percebem online, isso me motiva a postar mais. Tem postagens em si, a postagem pode não ser más em si, se a minha motivação para elas é complicada. E isso eu nem estou falando ainda em questões de privacidade, segurança, que a gente vai falar na próxima aula, que isso deixa a situação ainda mais séria. Por enquanto, é por que eu estou decidindo me expor e qual é o meu objetivo com isso. E relacionado nessa área aqui, é por que eu sigo as pessoas que eu sigo? Por que eu consumo dessas pessoas? Qual é o meu objetivo com a vida pessoal daquela determinada pessoa? Esses influencers de família, de fitness, de qualquer coisa, eu tenho tomado decisões da vida de família, de vida com Deus e do meu tempo baseado na exposição dos outros na internet? Será que eu não considero que aquilo que está sendo exposto para mim também é um recorte de um espetáculo que a pessoa quer providenciar? Não é a vida dela, não é a realidade, não é a verdade, e aquilo não chegou para mim com qualquer objetivo bom, é porque aquilo gera meu engajamento. Será que eu não deveria deixar de seguir algumas pessoas que eu sigo? Será que isso não tem me prejudicado? A segunda área aqui é que eu chamei de fugindo da mentira, que são reflexões ainda relacionadas primeiro às nossas motivações com o uso, e aí entra aquela questão, por exemplo, das fake news. Toda notícia que a gente lê, inclusive dos portais grandes, ela não deve ter a nossa confiança fácil. Se eu não tenho certeza, ou quase certeza que é verdade, eu não devo compartilhar. E é melhor eu deixar de compartilhar algo verdadeiro do que arriscar compartilhar uma mentira. Só de eu arriscar compartilhar mentira, ciente de que pode ser uma mentira, de que é um risco, eu já estou arriscando, eu já estou pecando ali. Porque eu já estou decidindo a possibilidade de pecar, isso já é pecado. Mesmo em sites grandes de notícia, eles jogam a regra do jogo. Para eles serem lidos, eles precisam do engajamento. E financeiramente, engajamento é mais importante do que a verdade. E a verdade, ela não precisa ser contar uma história efetivamente mentirosa. Ela pode ser ordenar as coisas de forma distorcida sem contar nenhuma mentira, um fato mentiroso. Vídeos apocalípticos, chamadas cheias de urgência política, discurso agressivo e urgente. Cuidado. O mundo debaixo do sol, ele não é uma luta de um bem totalmente puro contra um mal totalmente absoluto. Existem gradações nas coisas, uma grande área cinza nesse mundo pecaminoso.
As histórias, elas são contadas para gerar mais engajamento. E mais engajamento significa que eu quero mais amor dos apoiadores e mais ódio dos opositores, porque ambos, paixão e ódio, colaboram para o objetivo principal, que é lucrar com a atenção das pessoas. Então, inclusive a oposição àquele negócio, para vários dos casos, é o objetivo. Tomás de Kempis diz que não se preocupe muito com quem está a favor ou contra você, mas cuida de agir para que Deus esteja contigo em tudo o que fizeres. Aprenda a ficar em silêncio e perseverar, e certamente receberá a ajuda do Senhor. Um segundo aspecto, uma segunda reflexão sobre forma de fugir da mentira, é olhar para a realidade e olhar para a verdade. Começando por evitar falar daquilo que eu não sei, que eu não compreendo. Algumas coisas exigem anos de educação, de dedicação, de estudo. E às vezes tudo que a gente tem é uma opinião que veio de alguma coisa da internet que gerou o nosso engajamento, que essa pessoa obteve pelo mesmo meio, e no final chega a ser ofensivo a Deus quando a gente olha para a nossa volta e acha que tudo pode ser resumido e compreendido por uma série de opiniões e soluções simples. De que o mundo tudo tem soluções simples. De que tudo eu posso responder. Porque a própria realidade de Deus não foi criada de uma forma simples. Olhe para uma folha de uma árvore, eu posso estudar até nível atômico de cada átomo daquela folha, até o papel num ecossistema da árvore de onde vem aquela folha. É tudo muito, muito grande para eu achar que tudo pode ser reduzido de forma simplista. E se a gente não tem paciência, tempo ou dedicação, a gente não tem como estudar, não está errado em ter opinião. Mas a gente precisa pensar muito bem antes de expor as nossas opiniões, especialmente brigar por elas na internet. É muito fácil. Cristianismo e psicologia? Fácil. Psicologia do diabo. Esquerda e direita? Simples. Não dá para cristão ser de esquerda. Calvinismo e arminianismo? Fácil. Calvinismo. Você pega cheio de opinião, mas no caso dos exemplos acima, qual psicologia que eu estou falando? Qual abordagem? Qual é do diabo? Ou que conceito da esquerda e direita eu estou falando aqui? E eles são suficientes para expressar a política atual, e mesmo se forem, eu sei o que significa cada ideia, ou sobre o calvinismo e o arminianismo, beleza, eu refleti sobre os textos ali que tem divergência, ou eu só estou repetindo? A gente não é obrigado a pensar e ter opinião sobre tudo, é impossível, ainda que o estudo dessas coisas tenha a sua importância, mas eu preciso resistir a essa necessidade de me expor constantemente, porque ela não é uma busca pela verdade, ela é uma busca por espetáculo e engajamento. Ela não vem do anseio de justiça, ela não vem. A gente tem o direito também o direito e o dever de dizer não sei, de ficar em silêncio e de fugir das paixões desse mundo. De que, contrário do que muitos interpretam, fugir das paixões desse mundo, o texto é sobre discussão. Não é sobre, ainda que a gente possa aplicar em outros contextos, ali é sobre discussão, não sobre sexualidade. Por outro lado, para aqueles que entendem de muitas coisas, estudam muito ou vão discutir por um tópico que entendem, um alerta de Tomás de Kempis: não se exalte por qualquer habilidade e conhecimento que possuas, mas antes permita que o conhecimento dado a ti o faça humilde e prudente. Se pensas entender muitas coisas, lembre-se também que existem muitas outras que não sabes. Não sejas altivo e antes reconheça a própria ignorância. Por fim, acho que estourando o tempo, essa terceira área mais importante de todas: amando a Deus e ao próximo, agindo na rede social a partir da lente do amor a Deus e ao próximo. E um dos aspectos que eu chamo a atenção aqui, eu chamo de benevolência hermenêutica. Ele significa, basicamente, eu tentar buscar e interpretar o outro da melhor maneira possível. E relevar, especialmente online, tudo aquilo que a pessoa disse que pode ser interpretado para gerar problema. Primeiro, tem discussões que é impossível de resolver online, só vão gerar mais problema. E nisso eu fico com Calvino, que diz que, se porventura desejarmos evitar os muitos matizes de rixa e controvérsia,
Devemos, então, aprender, antes de tudo, a tratar os outros com muita gentileza e ignorar muita coisa, pois aqueles que são imoderadamente severos e mal-humorados levam consigo aquele fogo maligno que inflama as controvérsias. Num livro de Metodologia da Ciência, do Fábio Apolinário, ele diz que uns princípios do método científico, no momento da revisão de pares, citações e relacionados, quando um autor parecer dúbio, parecer que tem uma coisa que ele disse, que tem duas interpretações possíveis. Uma é absurda, que moralmente às vezes absurda, e outra não. Outra tu se esforça. Não, ele não quis dizer isso. A gente não deve dar preferência para a interpretação, para a pior interpretação possível. A gente dá preferência para a interpretação mais positiva. E não considera a pior intenção do autor possível. A gente pode aplicar isso para a nossa vida, com a forma que a gente interpreta os outros nas redes sociais, até numa pregação, ou mesmo essa própria aula aqui. A gente pode acabar soando ingênuo, às vezes, quando a gente faz isso, mas é preferível agir com amor do que sempre agir pressupondo a pior intenção de todo mundo. Porque pressupor a pior intenção de todo mundo gera engajamento. A gente precisa, em amor, dar o benefício da dúvida às pessoas, e mesmo quando elas forem do lado inimigo, defendendo uma opinião absurda ou contrária à nossa. Sobre inimigos, usamos Bonhoeffer, que ele fala que o amor não deve perguntar se é correspondido, mas procurar quem carece dele. Quem necessita do amor, senão aquele que, sem amor, vive no ódio? Quem, portanto, é mais digno de amor que o meu inimigo? Onde o amor seria mais glorificado do que entre seus inimigos? Então, a gente precisa olhar o outro e ouvir o outro, interpretar o outro daquilo que ele fala, especialmente nas redes, de forma mais amorosa. E um segundo aspecto desse grupo aqui, de reflexões, segunda reflexão, é cuidado com a exposição do outro. Bonhoeffer também disse que, para o que ama, o outro jamais poderá ser um objeto de contemplação desinteressada. O outro é, em qualquer momento, uma reivindicação viva do meu amor e serviço. O que isso significa? Eu falei antes que a gente precisa ter cuidado com como a gente consome o conteúdo da exposição do outro. Aqui eu trago um aspecto de cuidado da gente não expor o outro. Quando a gente discute online, tem uma pessoa por trás, a não ser que eu esteja discutindo com um robô online. Quando eu tiro uma foto das pessoas no culto, são rostos que estão ali. Principalmente se o meu perfil está público, e a gente vai ver isso na aula seguinte, eu publico fotos dos outros na minha conta pessoal, mesmo que eu não esteja fazendo nada ilegal. Será que é o contexto adequado? Quando está todo mundo orando ou cantando na igreja e eu começo a filmar as pessoas fazendo isso, e de forma que as pessoas percebem que isso está acontecendo, será que eu não estou atrapalhando a própria comunhão? E talvez as próprias pessoas que a gente sabe que é uma dificuldade social ligar com esses espetáculos e a forma com que a pessoa se enxerga nas redes, quando a gente foca nas pessoas, no que elas estão fazendo ali, será que eu não estou expondo a pessoa a essa dificuldade de agora querer se comportar para aquilo de uma forma que ela seja vista online de forma boa? Será que eu também não estou expondo intimidade da nossa comunidade local para além do que ela deveria? Às vezes não, mas pode ser que sim. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. O nosso desejo por expor a nossa vida publicamente não pode forçar ou atropelar a vontade do nosso próximo. E eu falo, inclusive, quando o próximo é o filho, é o cônjuge, a gente precisa agir em amor e agir em serviço ao outro. É reconhecer a presença do outro como um ser humano real que exige o meu amor e serviço. Ele não é um instrumento de exposição e amplificação de um espetáculo online que eu queira criar a partir da minha imagem. O outro não é um instrumento da minha exposição online. Eu tenho que cuidar muito como eu exponho o outro através disso. E, por fim, eu termino trazendo um pouco mais positivo de que eu posso usar as redes sociais, através do amor ao próximo, para fortalecer relacionamentos. A gente pode alimentar relacionamento saudável, a gente pode alimentar um relacionamento que, durante a semana, na vida corrida, tu não consegue, e aí, quando as pessoas se encontram presencialmente, o relacionamento está
ficou bom porque as pessoas online durante a semana conseguiram interagir, se dar atenção. Quantos relacionamentos não ficam melhor por isso? Até amigos que se mandam vídeos engraçados durante a semana, quando se encontram pessoalmente, a própria comunhão daquilo está mais leve, porque aquilo aconteceu. Numa exposição limitada e controlada nas redes sociais, a gente pode melhorar o nosso senso de comunidade. Eu me alegro quando meu irmão é promovido no trabalho, acompanhar de longe amigos que faz tempo que eu não vejo, mas saber que eles estão firmes na fé, saudade das pessoas. ah, as redes sociais, elas podem elas podem ser uma expressão do nosso amor comunitário. Uma igreja, família, elas podem ter esse efeito de reduzir as distâncias e tudo mais. Mas note que somente mediados pelo amor e cheios do Espírito Santo, mediados pelo amor de Deus e capacitados pelo Espírito Santo com amor ao próximo, é que a gente consegue ter um relacionamento saudável na rede social. Muito eu posso ainda falar sobre essas coisas, já passei do tempo. Eu espero que a aula de hoje tenha sido boa para misturar essa teoria da tecnologia, mas com esse uso das redes sociais, para te refletir sobre como a gente usa. Semana que vem, eu vou ainda mais para o mundo prático de, tipo, segurança, privacidade, ah, pais e filhos lidando na internet, golpes e outras coisas. Espero vocês lá, e se vocês acham que tem alguém que se interessaria por ver isso, do como lidar mais com a ferramenta online, também convidem para participar aqui. E eu fico aberto a comentário, dúvida, e podem também falar agora ou mandar no grupo. E é isso aí.